Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E já queremos assim agradecer a sua audiência, queremos agradecer as visualizações que nós temos tido, né, das pessoas que estão nos assistindo agora neste momento. E hoje nós estaremos aqui no programa com a doutora Daniela Casanova, que é cirurgiã de cabeça e pescoço. E já gostaríamos de agradecer, doutora, a sua presença, por ter aceitado o convite. E já lhe faço a pergunta, o que trata esse cirurgião de cabeça e pescoço que a gente sempre escuta falar, mas fica sempre aquela dúvida, o que ele trata, como que é? Se apresente aqui para nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Fico muito honrada. Muito obrigada a todos vocês. Bom, o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz? O cirurgião de cabeça e pescoço é basicamente um cirurgião oncológico, porém, muitas doenças não são somente oncológicas, né? Eu gosto muito de explicar, para ficar didático para o paciente, o seguinte: é como se fosse um otorrino voltado para o câncer. Por exemplo, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de boca. E tem outras doenças que também não são câncer. Por exemplo, o mais comum é problema de tireoide, os casos cirúrgicos, né? E outras doenças também do pescoço, glândulas salivares, alguns tumores que tem no pescoço, alguns que a gente já nasce, outros que a gente adquire após ficar adulto. Então, para ser mais simples, são as doenças que são acima desse osso, que é a clavícula, até a base do crânio. Ô, doutora Daniela, obrigado por ter aceitado o convite, estar conosco. Doutora Daniela, colega nossa, nós trabalhamos junto no Hospital Municipal, conhece a realidade um pouco lá também, né, doutora? Mas hoje nós estamos aqui recebendo a doutora como cirurgiã de cabeça e pescoço, não somente como plantonista, que ela trabalha na unidade de cuidados especiais, né, na UCE do Hospital Municipal. E, diante da sua especialidade, doutora, das referências que a senhora deu, que você deu a respeito do leque de atendimento da cirurgia de cabeça e pescoço, tem uma lista, para que os nossos telespectadores possam conhecer de doenças mais conhecidas que a sua especialidade aborda, uma lista, exemplos de doenças que são abordadas pela cirurgia de cabeça e pescoço. Sim. Primeiramente, vem as doenças da tireoide, né? É bom lembrar que nem todos os problemas de tireoide são cirúrgicos, a minoria que é cirúrgico, mas é, como se diz, o carro-chefe da especialidade. Também doenças das glândulas salivares, também tem as doenças que não são caso de tratamento cirúrgico, mas outros são câncer de pele, né, principalmente da face, do pescoço, do couro cabeludo, até porque é um local que maior tem incidência solar, né, então é um local que tem câncer de pele muito frequentemente. E os cânceres de garganta, de boca, de língua, de lábio, nos locais da sinusite, que a gente chama, né, que são os seios da face, que também são locais que têm câncer. Mas, sem dúvida nenhuma, a tireoide é a principal. A doutora Daniela, cirurgiã de cabeça e pescoço, é a única cirurgiã de cabeça e pescoço aqui de Marabá, e foi muito esperada, porque eu, como endocrinologista, eu acho que talvez seja a especialidade, uma das especialidades que mais encaminha para a cirurgia de cabeça e pescoço. E eu sei que a fila de espera no Pará e em Belém, via TFD, até para câncer de tireoide, leva alguns anos. Eu não lembro, eu acho que foram poucos casos de encaminhamentos de tireoide com êxito para Belém que retornou em um tempo muito rápido. Então, se tem um profissional que ficou muito feliz com a vinda do cirurgião de cabeça e pescoço para a região, pode ter certeza que fui eu, porque eu vejo a felicidade quando os pacientes retornam com a cirurgia concluída e, principalmente, uma cirurgia de excelência como é a sua, que a gente já percebeu. Então, a tireoide é uma situação muito comum no consultório, tanto do endocrinologista quanto do cirurgião de cabeça e pescoço. Mas os pacientes vêm ao consultório e perguntam assim: doutor, eu tenho tireoide? Isso acontece lá contigo? Explica o que ele quer dizer isso com essa pergunta para a gente.
Bom, isso é uma pergunta quase que diária, né? O paciente descobre que tem tireoide, né? Mas, na verdade, a glândula tireoide é uma glândula que já está presente na gente desde o nascimento. Então, quando a gente nasce, que tem aquele teste do pezinho, que tem um carimbo na carteirinha do bebê, né? Lá tem escrito TSH. Esse TSH é a dosagem do hormônio da tireoide, que é feito no teste do pezinho. É um dos exames, né? Para ver se a criança nasceu com tireoide e se a tireoide está funcionando corretamente. Então, se a pessoa descobriu que tem tireoide, na verdade, ela descobriu que tem uma doença na tireoide. Aí, a doença ela pode ser dividida em doença do funcionamento da tireoide, que seria a questão do hormônio, que aquelas pessoas fazem minha tireoide engorda ou minha tireoide emagrece. E o outro é a questão se a tireoide tem nódulos ou cistos. E é dividido nesses dois tipos de doenças. Pergunta aqui de acredito também que seja algo assim comum nos consultórios, é se homem tem tireoide, né? Porque as pessoas confundem muito. É a mesma coisa de falar assim, o homem tem próstata, né? Eu tenho próstata, um exemplo, né, do sexo masculino. Homem tem tireoide? Sim, homem também tem tireoide. Porém, as doenças tiroidianas, elas são muito mais frequentes em mulheres, né? 2 a 3 vezes mais frequentes em mulheres. Então, homem também pode ter doença na tireoide, assim como um homem com nódulo de tireoide é mais suspeito para câncer de tireoide do que a mulher com nódulo tiroidiano. É interessante falar a respeito de eu tenho tireoide, homem tem tireoide. São perguntas que nós, como médicos, somos abordados constantemente, doutora Daniela. E uma das perguntas que o pessoal chega constante a perguntar é o hemograma completo. Eu consigo ver se eu tenho tireoide, se eu tenho tudo. Esses exames de sangue que são realizados frequentemente nas redes públicas ou particulares, a pergunta que geralmente o telespectador ou o paciente faz, se são exames complexos ou se exames simples de rotina conseguem se detectar alterações na tireoide. Esses são exames básicos que conseguem ou esses são exames de alta complexidade? São exames bem simples, né? Inclusive, o hemograma completo é um erro. Quando a gente ouve o nome completo, a gente imagina que é uma bateria de exames, que vai fazer um check-up completo. Não, na verdade, o hemograma, ele avalia se tem anemia, se os leucócitos estão normais e as plaquetas. Apenas essas 3 partes. Para a questão de avaliação da tireoide, aí já tem outros exames mais específicos, que são exames de hormônio. São exames simples, são exames de sangue também, que eles podem ser solicitados, podem e devem ser solicitados pelo médico do posto de saúde quando tem alguma suspeita de problema na tireoide, né? São exames que às vezes demoram para ficar pronto o resultado, porque questão de hormônio, nem sempre o laboratório local tem esse kit para poder rodar e manda para fora. Alguns laboratórios até conseguem dar o resultado no mesmo dia, dependendo se ele consegue fazer aquele exame no próprio laboratório. Daniela, a gente sabe que para cada situação da tireoide, cada patologia tem, ao exame físico, tem um exame específico que a gente possa pedir, né? Então, às vezes tem paciente que vai no consultório, leva um ultrassom que tem uma alteração na tireoide, mas ele quer saber a função tireoidiana, como é que está o funcionamento. Então, vou repassar essa pergunta para ti, porque acaba que são das 2 áreas. Explica para o povo que está em casa, para o nosso telespectador, quais são os exames mais comuns nos exames de sangue que a gente pode fazer para avaliar a função tireoidiana. Sim, eu gosto de explicar assim para o paciente. Para a gente avaliar a tireoide, nós precisamos de 2 tipos de exame. Um, que é o ultrassom de tireoide. O ultrassom, ele não vai avaliar se o funcionamento da tireoide está normal. Ele vai avaliar se tem nódulo, se tem cisto na tireoide, se a tireoide está maior do que deveria estar. Às vezes, dependendo do que tiver na tireoide, ele dá para poder dar uma ideia para a gente se essa tireoide tem uma inflamação crônica ou se essa tireoide tem alguma outra alteração. Porém, para a gente avaliar o funcionamento da tireoide, é com o exame de sangue. Então, não tem como falar se está tudo bem com a tireoide
apenas com ultrassom ou apenas com exame de sangue. Até porque a pessoa pode ter a tireoide com múltiplos nódulos, 3, 7, 10 nódulos, e o funcionamento está normal, que é o mais comum. Esse exame de sangue, ele não detecta câncer, Não, né? não. Para detectar câncer, geralmente é a punção de tireoide. O ultrassom ele pode sugerir. Tem algumas alterações no nódulo que são sugestivas de câncer de tireoide. Mas o que vai definir é a punção ou biópsia, como é mais conhecido pelos pacientes, que, na verdade, é uma agulha que vai no nódulo, coleta um pedacinho desse nódulo e é analisado. É isso que vai definir se aquele nódulo é benigno, suspeito para câncer ou câncer confirmado. Tem uma pergunta aqui, que é da Mariana, aí ela fala assim, quando a tireoide, né, quando a tireoide está alta, isso sugere o quê? Bom, creio que a pessoa deve estar se referindo ao hormônio da tireoide, né? Se for o hormônio da tireoide, aí provavelmente deve ser o hipertireoidismo que ela está falando. Porém, tireoide alta pode ser entendido também como a tireoide maior, o volume no pescoço estar maior. Aí depende se é o exame de sangue ou se é o ultrassom em que a tireoide está maior. É interessante nós falarmos aqui de comportamento, de exames, e tem até situações que os próprios pacientes conseguem tocar a região cervical, o pescoço, e detectar alguma alteração, algum nódulo, por exemplo. E a curiosidade dos pacientes ou telespectadores é descobrir que tem um nódulo na tireoide. É perigoso? É urgente? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me direcionar ao descobrir que tem um nódulo na tireoide? Bom, na maioria das vezes, o nódulo de tireoide não é perigoso, né? Cerca de 5 a 10% dos nódulos tireoidianos podem ser câncer. Não quer dizer que são. Mas, quando descobre que tem um nódulo na tireoide, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar com ultrassom de tireoide e investigar com exame de sangue. Tem uma campanha que é relacionada ao câncer de mama, que é sobre fazer o autoexame mensal. Então, por que a gente não inclui também a gente fazer autoexame da nossa tireoide? Eu não digo só da tireoide, né? Fazer o exame de todo o pescoço, fazer o exame da boca, né? Uma vez no mês, você se olhar no espelho enquanto estiver escovando os dentes, afastar os lábios, levantar a língua, olhar a garganta lá atrás, né? Então, esse é um autoexame que a gente tem que incluir também na gente. Eu digo isso porque, além dos problemas de tireoide, tem vários tipos de câncer que são relacionados à cabeça e pescoço, que são cânceres que, geralmente, os sintomas são nos casos iniciais, porém, as pessoas não se examinam e, quando a gente vai fazer o diagnóstico, já está mais avançado. O assunto está ficando muito bom, né? E nós já estamos aí caminhando já para encerrar o primeiro bloco, indo para o segundo. E eu quero deixar aqui uma pergunta para a senhora, para que a senhora possa responder no segundo bloco, né? Qual que é a diferença de cisto para nódulo? Então, fique ligado você aí, que a doutora Daniela vai responder no segundo bloco.